A palavra do Senhor no livro de Mateus, no capítulo 2. Mateus capítulo 2. Kátia. Nós vamos ler o relato dos magos que vieram do Oriente para visitar Jesus. A partir do versículo 1, nós lemos Evangelho de Mateus capítulo 2. Lembrando, apenas Mateus e Lucas fazem um registro a respeito da chegada, do nascimento de Jesus. Marcos e João não fazem, e cada um deles tem um aspecto diferente. Mateus foi um livro escrito para os judeus. Quando Mateus escreve, ele tinha em mente o povo que ia receber em primeiro lugar aqueles seus escritos. Sim, era um livro, foi um livro, um registro a respeito da vida de Jesus, organizado e registrado para que todos os povos e todas as nações também pudessem conhecer a respeito disso. Ao longo do Evangelho de Mateus, a gente vai vendo essa expressão se repetindo, todos os povos, todas as nações, mas em primeiro lugar também ele escreve pensando nos judeus. Há uma linguagem ali que é conhecida por aqueles primeiros destinatários do Evangelho de Mateus. E ao escrever para os judeus, ele está dizendo, olha, o Salvador veio para os judeus, mas não exclusivamente para os judeus. Veio para todos os povos. No último capítulo, nós vamos ver Jesus falando, vão e preguem o Evangelho, façam discípulos de todas as nações. É importante ter esse contexto mais amplo do livro do Evangelho de Mateus ao ler esse texto do nascimento de Jesus. Mateus capítulo 2, versículo 1, a palavra nos diz: tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, nos dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Ao ouvir isso, o rei Herodes ficou alarmado e com ele toda Jerusalém. Então Herodes convocou todos os principais sacerdotes e escribas do povo e lhes perguntou onde o Cristo deveria nascer. Eles responderam, em Belém da Judéia, porque assim está escrito por meio do profeta. E você, Belém, terra de Judá, de modo nenhum é a menor entre as principais de Judá. Porque de você sairá o guia que apacentará o meu povo Israel. Com isso, Herodes, tendo chamado os magos para uma reunião secreta, perguntou-lhes sobre o tempo exato em que a estrela havia aparecido e, enviando-os a Belém, disse-lhes, vão e busquem informações precisas a respeito do menino, e quando o tiverem encontrado, avisem-me, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, os magos partiram, e eis que a estrela que viram no oriente ia adiante deles, até que, chegando, parou sobre onde o menino estava. Vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, prostrando-se, o adoraram, e abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. E tendo sido avisados por Deus em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, os magos seguiram por outro caminho para a sua terra. Amém. O que nos ensina, portanto, esse registro da palavra de Deus, nesse tempo de Natal, nesse tempo em que nós nos lembramos deste evento, que não é um evento fictício, mas é um evento histórico, não é algo criado pela invenção ou imaginação humana, mas algo que de fato aconteceu. Ao olharmos para essa cena, nós podemos e devemos aprender com alegria e ter, nesses dias de Natal, de comemorações, de festas, de luzes, de enfeites, o olhar para aquilo que é essencial, verdadeiro e necessário para as nossas vidas. É terminar o ano grato a Deus por tudo que Deus fez em nossas vidas, mas começar o ano com a renovada alegria da certeza do que nós temos cantado. Eu sei o sentido do Natal, e não apenas de ordem intelectual, mas eu conheço como quem tem um relacionamento íntimo, pessoal, daquele que experimenta a verdade do Natal, porque foi alcançado pela graça de Deus. Nós lemos então, começando no versículo 1, tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes,
eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Queridos irmãos, vieram os magos do Oriente. A Bíblia não diz o nome desses magos, não diz que eles eram 3, mas diz que eles vieram do Oriente e eles provavelmente, o que dizem os comentaristas e estudiosos, é que de alguma forma eles ouviram a respeito da chegada de Jesus, desse rei que viria, talvez como resultado da vida de Daniel, que esteve ali na Babilônia, nos tempos de Nabucodonosor, de Dario, de Ciro, e aquilo que foi ensinado, que eles aprenderam ali na cultura, quem sabe esse momento era um eco desse passado de informações que chegaram até ali. Esses ditos magos, eles eram estudiosos da ciência de modo geral. Eles olhavam para a criação, eles olhavam para as estrelas, eles procuravam entender a respeito do funcionamento das coisas, e a palavra mago aqui às vezes é traduzida como sábios. Eles olhavam também para as estrelas, tentando discernir o tempo das coisas. Eles não eram exatamente astrólogos, mas eram alguma coisa entre astrólogos e astrônomos, que olhavam e tentavam entender como as coisas funcionavam, as estações, os tempos, e então eles, com o conhecimento que eles tinham, eles olhavam para a história e para a natureza, para a criação, e compreenderam que naquele tempo, de acordo com o que havia sido profetizado e de acordo com o que eles concluíram, aquela estrela estava apontando a chegada do Salvador. E em primeiro lugar, eu quero trazer como o primeiro ponto da nossa pregação é que a criação inteira, ela aponta para Jesus. Aqueles magos vieram do Oriente, eles dizem: nós vimos a sua estrela no Oriente e nós viemos para adorá-lo. Nós já cantamos hoje: nas estrelas vejo a sua mão e no vento ouço a sua voz. A criação aponta para o Criador, e a glória do Criador, a manifestação da presença do Criador é o Senhor Jesus. Aquela estrela é dita como a sua estrela, a estrela do Salvador. É nessa época de final de ano que nós nos tornamos mais sensíveis, mais reflexivos, em que nós pensamos e olhamos para tudo que está acontecendo ao nosso redor, nas nossas vidas e também na criação, e nós nos perguntamos: será que tudo isso é fruto do acaso? Será que não há um propósito, um objetivo? E sim, há um propósito, um objetivo. Todas as coisas foram feitas por meio dele e para ele, e toda a criação aponta para Jesus. Meus irmãos, nós temos aqui na igreja alguns médicos, alguns estudantes de medicina, outros da área de saúde, e eu estava mesmo esses dias conversando com uma irmã, e ela falando como quando a gente começa a estudar o corpo humano, a gente fica maravilhado com aquilo que Deus fez, como as coisas funcionam, como isso não pode ser fruto do acaso, e nós olhamos para todas essas coisas e falamos: Senhor, é preciso ter algum propósito, é preciso ter um objetivo, algum lugar para onde a gente aponta e diz: tudo isso ancora o sentido e o propósito da existência humana, e esse é Jesus. Toda a criação aponta para ele. Eclesiastes 3:11 diz que Deus fez tudo formoso no seu devido tempo. Ele pôs a eternidade no coração do ser humano, sem que se possa descobrir as obras que Deus fez desde o início até o fim. Há no meu e no seu coração um anseio para entender o porquê nós estamos nesse mundo. E ao olharmos para a criação, nós entendemos um vislumbre de que há um Criador. E esse vislumbre vai apontar para o nosso Salvador, o centro de todas as coisas, da minha e da sua vida, daquilo que dá certo de acordo com o nosso planejamento e daquilo que saiu do seu planejamento, aquilo que trouxe alegria, riso, mas aquilo também que trouxe angústia. A criação inteira, ela aponta para o Salvador, porque o Senhor soberano enviou o seu Filho amado. O Salmo 19 diz que os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento, as estrelas, eles anunciam as obras das suas mãos. A maior obra, o trabalho, o penoso trabalho, aquele que realizou plenamente a vontade do Senhor, é o Senhor Jesus. Quando os magos olham para aquela estrela, eles veem o anúncio
de que a criação aponta para o Senhor Jesus. O texto segue dizendo isso, que quando no versículo 3, eles chegam ali até Jerusalém e perguntam para o rei Herodes a respeito do menino, a reação de Herodes não é nada boa. Versículo 3, ao ouvir isso, o rei Herodes ficou alarmado, e com ele toda Jerusalém. Meus irmãos, o segundo ponto da nossa mensagem é que todos os que todos os que não pretendem se submeter a Jesus, em alguma medida vão se sentir alarmados, ameaçados. Ao ouvir o rei Herodes a respeito do relato dos magos que vieram do Oriente, que havia nascido ali naqueles dias, o rei Herodes se sente alarmado. Pode ser traduzido em algumas outras versões, sente-se ameaçado, amedrontado. E com ele toda a população de Jerusalém. A população ficou alarmada, não por causa da notícia do nascimento de Jesus, mas por causa da reação possível do rei Herodes. Um homem sanguinário e cruel que matava sem pestanejar. Então eles ficaram pensando, será que vai respingar sangue na gente? Mas fato é que todos aqueles que ouvem a respeito de Jesus e não pretendem se submeter a ele, vão se sentir, em alguma medida, ameaçados, assim como eu e você. Quando o Senhor Jesus chega em nossas vidas, nós somos destronados. Nós saímos do centro da nossa vida e damos espaço para aquele único que é digno de ser o Senhor e dono da nossa vida. E nós nos rendemos a Ele, nossa vida é entregue nas mãos dEle, mas vamos falar com bastante sinceridade. Parece que tem áreas da nossa vida, da casa da nossa vida, em que nós ainda queremos segurar a chave e dizer, não, essa parte aqui, eu que mando. E toda vez que nós não queremos nos submeter, nós nos iramos, nós nos irritamos, nós nos melindramos com a correção que vem da palavra do Senhor, do reinado de Deus na nossa vida, nós nos sentimos ameaçados, ficamos chateados e aborrecidos, tal qual o rei Herodes. E nós precisamos confessar o nosso pecado e dizer, Deus, tem misericórdia. Em muitas áreas, quando eu olho para 2025, eu vejo o Senhor trabalhando em minha vida. Mas eu preciso reconhecer, Deus, e louvado seja o nome do Senhor, se você consegue identificar isso na sua vida. Na virada do ano, você fala, Senhor, ainda falta trabalhar nessa área. Ainda falta mudar essa área e submeter ao seu senhorio e ao seu reinado na minha vida. Eu não quero ser o dono da minha vida. Mas tem área que eu ainda não soltei. Talvez porque dói, talvez porque eu vou ter que perder alguma coisa, talvez porque eu ainda não entendi que, na verdade, eu já ganhei o maior tesouro e não tem nada que eu possa perder que vai me deixar no prejuízo. Não, meus irmãos. Deixar nas mãos do Senhor e render-se a Ele é o que nos traz alegria. E o que nos traz medo, sentimento de sermos ameaçados, é justamente o contrário. Nós não pretendermos nos submeter ao nosso Senhor, tal qual aconteceu com Herodes. Ao ouvir a respeito do nascimento do Salvador, do rei que chegou, ele ficou alarmado. E então ele cria uma artimanha. Versículo 4. Então Herodes convocou todos os principais sacerdotes e escribas do povo e lhes perguntou onde o Cristo deveria nascer. Eles responderam, em Belém da Judéia, porque assim está escrito por meio do profeta, em você, Belém, terra de Judá, de modo nenhum é menor entre as principais de Judá, porque de você sairá o guia que apacentará o meu povo Israel. Herodes, então, querendo mais informações a respeito daquele rei que havia nascido, ele manda chamar os sacerdotes e os escribas, porque ele sabia que naquele povo, o povo de Deus, havia revelação e profecia a respeito do local onde o Salvador nasceria. E eis aqui o terceiro ponto, somente na Bíblia, somente na palavra do Senhor é que nós temos as corretas definições e informações a respeito do nosso Salvador. Herodes, em alguma medida, conhecia aquela cultura, ele não era judeu, ele era idumeu, era de outro povo, e ele dominando ali sobre os judeus, ele procura os sacerdotes e escribas, que agora era útil para ele, e fala, o que a profecia de vocês diz? O que a palavra de vocês aí está dizendo a respeito desse rei? Ele começa nessa artimanha, depois a gente vai ver a reunião secreta que ele faz com
os magos, dizer, não, eu quero ir lá adorá-lo também, mas no final das contas ele queria era matar o menino. Nós conhecemos o restante da história, como os meninos ali de Belém foram mortos. Mas fato é que, meus irmãos, se nós queremos de fato conhecer a respeito de Jesus, não há outro lugar onde nós devemos procurar a não ser a palavra de Deus. Aquela palavra trazida ali pelos sacerdotes e pelos escribas é uma citação do livro do profeta Miqueias, Miqueias capítulo 5, versículo 2. Ele diz, você, Belém, terra de Judá, de modo nenhum é menor entre as principais de Judá. Ele cita a palavra de Deus. Então, se nós precisamos de orientação, de relacionamento mais profundo com Deus, de ter uma vida significativa, não há outro lugar, meus irmãos, a não ser na palavra de Deus, onde devemos buscar essa profunda, verdadeira e significativa orientação. Você já se sentiu perdido? Incomodado, sem saber para onde vai, com a vontade de Deus para a sua vida? Pensa sobre os seus próprios pensamentos, às vezes pega informações com pessoas, com amigos, conselhos, etc. Mas se há um lugar para ordenar e direcionar a nossa vida, eis diante de nós a palavra de Deus. Ali então Herodes, com uma intenção ruim, vai naquele lugar onde havia informações corretas a respeito de Jesus. E com isso nós aprendemos. Nós aprendemos que vez ou outra, nós experimentamos também desse tipo de coisa, daquele teu amigo conhecido, com quem você convive no seu trabalho, na sua escola, universidade, na sua vizinhança, na sua parentela, que fala mal de você, que fala mal dos crentes, que fala mal da palavra de Deus, mas quando o negócio aperta, dá para você fazer uma oração? O que a palavra de Deus diz a respeito disso? Porque há uma atração do mundo, há uma consideração, há uma lógica na palavra de Deus em dizer, esse não é um livro como outro qualquer. Essa não é a palavra dos homens, ainda que isso seja dito. Se essa fosse meramente uma palavra escrita por homens, produção humana, esse não seria o livro mais perseguido e proibido de todo mundo. Diz aqui diante de nós a palavra viva de Deus. Se há alguma coisa que pode fazer diferença, seu casamento, na sua família, na criação dos seus filhos, no pastoreio do seu coração, da sua mente, para transformar, eis diante de você. Que essa seja uma decisão firme, dirigida e fortalecida pelo Senhor na sua vida. Seja esse um ano de mais comprometimento com a palavra do Senhor. Segue o texto dizendo, versículo 7. E com isto, com a informação recebida dos sacerdotes e dos escribas, Herodes, tendo chamado os magos para uma reunião secreta, perguntou-lhe sobre o tempo exato em que a estrela havia aparecido. Ele já tinha informação sobre o onde, ele queria saber sobre o quando. E enviando-os a Belém, disse-lhes, vão e busquem informações precisas, exatas a respeito do menino. E quando tiverem encontrado, avisem-me para eu também ir adorá-lo. Meus irmãos, era uma reunião secreta. Nós sabemos que Herodes não queria, no final das contas, adorar ao Senhor. Mas eis o nosso próximo ponto, chegará um tempo em que todo joelho vai ter que se dobrar em adoração. Alguns por obediência, submissão, em vitória, outros por desobediência e condenação. Herodes fala que queria adorá-lo, mas nós conhecemos a intenção dele, porque assim nos foi revelado, ele queria matar o Salvador. Mas chegará um tempo em que todo joelho se dobrará. Herodes chama aqueles magos para uma reunião secreta, ele já sabia a respeito do local. Sacerdotes e escribas disseram, em Belém. Então aqueles magos que vieram ali do Oriente recebem também a informação sobre o local, e eles compartilham a respeito do tempo. E permita-me frustrar a sua imagem a respeito do presépio de Natal. Os magos não estavam no presépio. Só quem estava no presépio, naquela cena da manjedoura, eram os pastores. A cena dos magos chegando para visitar Jesus, segundo nos informam os estudiosos a respeito do texto, ela aconteceu cerca de 1
a 2 anos depois do nascimento de Jesus. E apesar deles se referirem sobre o recém-nascido, aquele que tinha nascido há pouco tempo, eles estavam falando de um menino, uma criança de 1 a 2 anos de idade. Então, quando Herodes pergunta para ele a respeito desse tempo em que o menino nasceu, eles dão as informações e o tempo é de 1 a 2 anos. Então, a cena da manjedoura precisa ser ajustada. Eu sei que é muito bonito aqueles personagens todos, tal, seu amigo Urumi lá, todos bonitinhos, os pastores, os 3 reis magos ali, mas não é uma cena exatamente bíblica, não. Então, se você quiser ajeitar o seu presépio, você coloca assim os magos no pouquinho distante, como se eles estivessem chegando aqui a 1, 2 anos. Mas fato é, meus irmãos, que essa cena de Herodes, dos magos do Oriente, mostram para a gente que todos nós, crentes e não crentes, em algum momento da história vão precisar se prostrar. Alguns em adoração, em júbilo, outros em condenação. Todo joelho se dobrará também daqueles que desobedeceram. E sejamos nós encontrados entre aqueles que se renderam e cuja vida dizia e proclamava: Senhor, o Senhor é o meu rei, eu sou o seu servo, seu súdito. A minha vida, de fato, é uma vida em submissão ao Senhor. Segue então o texto, versículo 9, dizendo: Depois de ouvirem o rei, os magos partiram. E eis que a estrela que viram no oriente ia adiante deles, até que chegando, parou sobre onde o menino estava. Meus irmãos, eles vieram do oriente seguindo a estrela. E aí eles vêm seguindo e alguma coisa acontece. A Bíblia não é muito específica em detalhes sobre como isso aconteceu, mas nos diz claramente que a estrela parou sobre onde o menino estava. Aponta para a gente esse versículo que não só a criação aponta para o Senhor, mas a criação se submete a Cristo. Ela está submissa à minha e à sua vida. Tudo o que acontece está debaixo do governo de Cristo. Aquela estrela veio guiando os magos do Oriente e ela, como que personificada, como se fosse uma pessoa, para e dá quase para a gente ver as mãozinhas da estrela dizendo: olha, está aqui. É claro, não tem mãozinhas, mas o texto mostra para a gente a criação se submetendo, como quem diz: eis aqui, eu também me prostro diante dele. Se Herodes queria matá-lo, a criação aponta para a submissão, como quem reverencia e não apenas como quem aponta para o Senhor. Aponta e diz: a glória máxima é Ele. A manifestação do poder, da majestade de Deus é Ele, é o Cristo, esse menino nascido. E então, aqueles homens alegres seguem para aquele local. Toda a criação se submete a Cristo. Mateus 8, 27, nós lemos: os homens que estavam ali no barco, ao verem Jesus fazer o vento parar, eles dizem: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Toda a criação se submete ao Senhor e pode ter certeza, meu irmão, não tem nada que acontece na sua vida, se você é crente de verdade, que está aleatório, que está longe do governo e do domínio do nosso Senhor. Todas as células do seu corpo, tudo aquilo que você conhece, que a medicina consegue identificar, ou aquilo que a medicina ignora, o Senhor é soberano sobre essas coisas e a criação se submete ao Senhor. E não foram poucas as vezes que nós vimos os registros de Jesus chegando para um cego de nascença e dizendo: passe a ver. Um paralítico que não andava, comece a andar, porque a criação se submete ao nosso Senhor e ao nosso Salvador. A estrela para ali e os magos veem a estrela indicando o local, como que se prostrando e reverenciando. Se toda a criação nos ensina isso, quanto mais nós, que temos essa consciência, que sabemos o que devemos fazer, porque ainda é duro o meu coração, porque ainda é teimosa, como são teimosas ainda algumas áreas da minha vida,
em se submeter ao nosso Salvador, em querer dizer a minha vontade, o meu jeito, o meu sentimento, as minhas percepções, que a boa mão do Senhor nos visite. E tal qual aquela estrela que se submeteu e mostrou o caminho, assim também seja a minha e a sua vida, submissos ao Senhor, como João Batista apontando para o Salvador e dizendo: eu não sou digno de desatar as suas sandálias. Que seja eu e você nesse Natal essa estrela para guiar as pessoas até o nosso Salvador. Que o Senhor te deu oportunidade e te dê graça para aproveitar. Nós vamos ter oportunidade de falar: eu sei o sentido do Natal. A história tem o seu lugar e na minha história tem o seu lugar. Eu conheço esse Jesus. O texto vai chegando ao final, no versículo 10, dizendo: e vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Estamos chegando no final da nossa mensagem, que diz: encontrar Jesus. E o local dele é o que dá ao ser humano a maior de todas as alegrias. Grande e intenso júbilo. Eles poderiam ter registrado, eles vendo a estrela, se alegraram. Não, mas eles se alegraram com júbilo, se alegraram com intenso júbilo, se alegraram com grande e intenso júbilo. Há 4 expressões e termos apontando o quão grande foi aquele momento. E se você é crente de verdade, você sabe do que se trata isso. Não significa dizer que você não tem problemas. Não significa dizer que não tem um rei Herodes querendo matar um menino. Não significa dizer que não tem situações na sua vida que trazem angústia para o seu coração. Mas significa dizer que você encontrou contentamento, satisfação, alegria profunda, júbilo indizível na sua vida. Aquilo que dá sentido, propósito e a única coisa que dá descanso para a sua alma, encontrar com um bom pastor, o nosso Salvador. É fato que nos dias desafiadores em que nós vivemos, há momentos que a gente parece que não vai conseguir avançar. Mas lembre disso, Ele alcançou você, Ele encontrou você para que você encontrasse com Ele. Vendo eles as estrelas, que apontavam o local do menino Jesus, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Nós tivemos o prelúdio na semana passada, uma canção que nós conhecemos muito a melodia. Canção que diz ali, a cantata do Johann Sebastian Bach, 147, Jesus, alegria dos homens. Sou péssimo para cantar, sei disso, mas vocês lembraram qual é. Mas o mais legal é que essa música, ela não é só uma melodia, ela tem uma letra, e a letra diz: é Jesus a minha alegria, meu prazer, consolo e paz. Ele as dores alivia e a minha alma satisfaz. É Jesus meu sol refulgente, meu tesouro permanente, por isso seguirei e jamais o deixarei. Jesus, alegria dos homens. Jesus, alegria nos dias difíceis que você está passando. Jesus, alegria, esperança nas trevas em que nós precisamos lidar. A nossa alegria, assim como aqueles magos se alegraram. Versículo 11, entrando na casa, eles viram um menino com Maria, sua mãe. Imagina essa cena. Não mais na manjedoura, mas em uma casa ali em Belém, não mais com os pastores e no meio dos animais, mas em uma casa em que a estrela indicou ali o local em que eles chegaram. Eles encontram um menino, 1 ano mais ou menos. Acho que o menino mais velho que a gente tem aqui é o Miguel, se não me engano, foi o primeiro que nasceu, né? Um pouquinho maior do que o Miguel. Jesus já tinha entre 1 e 2 anos, assim, certamente tão simpático quanto o Miguel, né? E aquele menino lindo, e aquela presença de Deus ali. Imagina chegar num lugar e ver o menino Deus. Eles entram ali, eles se prostram, adoram e abrem os seus tesouros. Meus irmãos, esse é o convite do Natal.
Você encontrar com Jesus e abrir o tesouro do seu coração e rasgar e dizer: Deus, está aqui a minha vida. Tem coisas que eu fico muito alegre, tem coisas que são grandes desafios, Senhor, mas está aqui, eles se prostram e adoram. Esse é o Natal dos crentes, esse é o Natal dos filhos de Deus. Talvez seja um franguinho ou meio frango que você vai ter na sua ceia de Natal. Talvez pouquinhas pessoas, mas o nosso Salvador ali, conduzindo a gente para se prostrar diante dele e viver aquilo para o qual nós fomos criados. Por causa disso a gente pode se alegrar, viver uma vida que vale a pena e colocar tudo em perspectiva. Que nesse final de ano a gente, de igual maneira, lembre, os meus tesouros, e ali eles trazem ouro, incenso e mirra. Eu não quero me demorar sobre os significados deles, mas fato é que eles trouxeram do Oriente as experiências, a história, a cultura, e se prostraram diante do Salvador. Assim também, com a tua história, com o que você recebeu, com o que Deus te deu, você também abre o tesouro do teu coração. Com as tuas dores também, com as tuas incertezas também. Mas que sejamos nós encontrados prostrados diante de Jesus. E o texto termina dizendo no versículo 12: tendo sido avisados por Deus em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, os magos seguiram por outro caminho para a sua terra. Depois que a gente encontra com Jesus, a gente segue por outro caminho. Depois que a gente entrega, se prostra, adora o Salvador, a gente tem a certeza que nossa vida vale a pena. Isso não significa dizer que os problemas acabaram, não. Herodes continuava vivo. Herodes continuava perseguindo os meninos. Os Herodes continuam tentando matar as nossas crianças até hoje. O mal continua ainda presente. Mas o Senhor tem dado livramento, tem guardado o seu povo para que ele seja encontrado fiel, perseverante, para que a gente encontre na glória nossa estrela da manhã, a raiz de Davi, o cordeiro que venceu, que é o grande sentido do nosso Natal. Quero convidar você a fechar os seus olhos, abaixar sua cabeça e adorar o Salvador. Senhor Deus, louvado seja o teu nome, Pai. O Senhor nos tem dado a alegria de conhecer o Senhor. O Senhor nos alcançou. Eis aqui o teu povo presente, aqueles que nos acompanham pela internet, aqueles muitos que em muitas igrejas no Brasil e ao redor do mundo celebram e se lembram desse tempo tão especial, Pai. Deus, nós adoramos ao Senhor e tal qual aqueles magos do Oriente, nós trazemos os tesouros do nosso coração diante de Ti. Eis a nossa vida, os nossos planos, eis as nossas decisões, os nossos sentimentos, eis o nosso dinheiro, o nosso recurso, não só o que trazemos na hora dos dízimos, as ofertas, mas tudo que está no banco, em casa. Senhor, as nossas experiências, os nossos dons, nossos talentos, tudo é para Ti, Pai. Senhor, como estrelas, pedimos, Senhor, que o Senhor nos use como estrelas nesse Natal, para apontar o caminho para aqueles que ainda não encontraram com o Salvador, Pai. Que a gente dê um abraço que signifique profundamente o Teu amor, uma palavra que encoraje, e um sorriso de quem disse: eu encontrei alegria, meu Salvador. Seja com cada família nesse final de ano, nas suas ceias de Natal, nas suas casas, aqueles que talvez não tenham familiares, que tenham acolhimento em um lar, no Teu povo. Acho que a gente tem essa certeza. Nós vivemos diante da alegria dos homens. Ao Senhor seja a glória. Nós oramos assim gratos e Te bendizemos. Em nome de Jesus. Amém.
Amém.